aí, pessoal? Tudo bem? Vamos seguir aqui com o nosso curso de História da Música, falando hoje um pouquinho da relação entre Platão e a música do seu tempo. Platão. Você lembra do quadro que apareceu no vídeo passado, sobre Pitágoras? Então, essa tela aí se chama Academia de Atenas. O quadro foi pintado, na verdade não é um quadro, é um afresco, porque fica na parede, não é? Foi pintado por Rafael, aquele pintor renascentista italiano. Não, não é esse. O pintor renascentista italiano, lá no começo do século XVI. Bom, esse afresco foi feito para decorar o Palácio Apostólico no Vaticano, para vocês terem uma ideia da importância dele. E é uma das grandes obras-primas de Rafael. A figura central do quadro, esse barbudo, é o Platão. Aqui ele aparece junto de Aristóteles, foi seu aluno e que vai aparecer aqui no próximo vídeo. Bom, a obra de Platão é constituída por diálogos, ou seja, ele coloca a filosofia dele não na forma de, como se diz, de sentenças, tudo como a gente pode talvez imaginar, em um método mais contemporâneo de escrita, né? São diálogos, pessoas conversando, né? E o principal que conversa nos seus diálogos é Sócrates, que foi seu professor. Então, na obra de Platão, a gente tem até uma certa dificuldade de saber o que é a filosofia de Platão mesmo e o que é de Sócrates. Tem gente que estuda bastante esse tipo de problema, né? Talvez a principal ideia de Platão, que tem influenciado profundamente a nossa cultura, seja a sua metafísica. A ideia de que existem coisas além do mundo sensorial, físico, que a gente experimenta aqui. A questão do mito da caverna, que aparece no seu República, talvez o seu livro mais famoso, hoje em dia é um livro, naquele tempo não era, uma coleção de escritos, né? O mito da caverna trata de pessoas que estão dentro da caverna, né? Olhando para a parede, as sombras das coisas de verdade que estão lá do lado de fora, né? O que quer dizer isso? A gente tem um mundo físico que a gente experimenta com as coisas que estão aqui, óculos, copo d'água, e você tem um mundo perfeito que está fora do nosso alcance, onde essas coisas todas têm as suas formas mais completas. É mais ou menos por aí. É claro que essa ideia é abordada de diferentes maneiras por estudiosos diferentes. Você consegue imaginar alguma coisa que possa ter sido influenciada por esse tipo de pensamento, né? Justamente, a nossa própria religião católica bebe muito na fonte de Platão. O que esse cara pensava a respeito de música? O que era a música de Platão, ou a música para Platão, na sua época? Antes de responder essa pergunta, preciso dizer a vocês que a gente tem acompanhado aqui no YouTube os acessos que estão diminuindo muito. Então a gente está tentando deixar os vídeos mais dinâmicos, com essas figurinhas e coisa e tal, né? Para ver se a turma se engaja mais. E outra coisa é que vocês têm assistido pouco o vídeo. Se o vídeo tem 10 minutos, vocês assistem 5. E isso não está bom, porque tem 10 minutos. Então, se você está desligando o vídeo, eu sei, porque eu vejo aqui, tá? Você é do coral ou da orquestra. Então, veja o vídeo até o fim, por dois motivos. No final, lá nos créditos, eu estou colocando peças inteiras do período, da época, tá? Como a gente está falando nesse momento do curso de ideias a respeito de música, não de música propriamente dita, fica um pouco a gente não tem muito espaço durante o vídeo para falar, para pôr a música, né? Então a música aparece lá nos créditos e está inteirinha, tá? Então fica para assistir. O outro estímulo para você ver esse vídeo todo, um presente para você. Eu vou colocar escondido aí nos próximos 5, 7 minutos, umas fotos do meu cachorrinho, que ele vai aparecer, mas eu não vou falar quando que é, então você tem que assistir, tá bom? Quem vai falar para a gente da música na filosofia de Platão é o Carlos Santana, violinista muito famoso da nossa orquestra. Vamos ver se ele está acordado. Carlos? A música era algo muito presente na vida do homem grego antigo. Muitos filósofos trataram sobre isso e um que trabalhou extensivamente em suas obras foi Platão. Para Platão, a música era como uma dádiva divina. A música, junto do ritmo,
da voz e da fala eram todas dádivas dadas pelas musas aos homens para combater a falta de harmonia que se instaurou no ser humano. Nesse sentido, os poetas seriam comparáveis aos oráculos ou profetas, porque da mesma forma que as palavras e os discursos desses têm fonte divina, da mesma forma os trabalhos dos poetas têm inspiração nas musas. A música ainda assim era uma ciência para Platão, e o músico seria o homem capaz de estabelecer relações numéricas entre os sons. Ele dizia que, sem o número e a medida, todas as artes se baseariam em meras conjecturas e na fé em experimentos sensoriais. Esse tipo de fala, na época, tinha uma influência muito grande da corrente de pensamento do Pitágoras. Isso não era algo muito comum do Platão, mas ele faz uso desse pensamento por conta do interesse dele na música em estabelecer uma analogia entre a harmonia na alma do homem e a harmonia do mundo. Ele acreditava que a música tinha um grande poder sobre a alma do homem. Se o homem ouvir a música nobre, ele se torna mais nobre. Se ele ouve música degenerada, ele tende a se tornar mais degenerado. Por ter esse poder sobre a alma do homem, a música também tem uma grande influência sobre a sociedade. Como dizia Sócrates, o mestre de Platão, não se pode mudar as leis da música sem esperar grandes mudanças nas leis da cidade. Platão ainda oferece um exemplo de como a música influencia a sociedade. Ele diz que no passado, quando as pessoas ainda obedeciam às regras, a música era bem dividida em gêneros e estilos e a vida política caminhava bem. Entretanto, em algum momento surgiram compositores antimusicais que começaram a misturar os gêneros e os estilos que tinha e começaram a quebrar as regras que tinham sido pré-estabelecidas para as músicas, e isso gerou também uma falta de respeito das pessoas pelas outras regras da cidade, levou ao atrevimento e à audácia dessas pessoas. Então Platão diz que tem alguns tipos de músicas que não devem ser ouvidos para que a sociedade não se degenere. Ele diz que alguns tipos de música eles tornariam as pessoas mais degeneradas e fariam elas obedecer menos às regras, e também tem tipos de músicas que tornariam elas mais virtuosas. Esse tipo de pensamento pode parecer antiquado ou algo que ficou no passado, mas será que a gente não conhece algo assim ainda hoje? Quando a gente diz, isso aí é música do diabo, não ouve isso não. Ou quando a gente diz, isso é música de marginal, só ouve isso quem é marginal. Ou quando a gente diz, minhas crianças estão aqui, elas podem ouvir esse tipo de música, está tocando ao ar livre, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa ainda acontece hoje. Então, por conta disso, Platão estabelece uma série de regras sobre a música, sobre como ele acha que deveria ser na sociedade ideal dele. Se os gêneros e os estilos deveriam ser bem definidos e alguns estilos não deveriam ser ouvidos, então isso influencia diretamente nas escalas que podem ser utilizadas para compor, nos tipos de escalas. Alguns tipos de escalas que induziriam a tristeza ou alegria extrema deveriam ser evitados por crianças, e ao invés disso deveria-se optar por alguns tipos de escalas que induzem mais a estabilidade. Esse tipo de música deveria ser ouvida pelos jovens em formação para se tornarem adultos mais estáveis. Tem tipos de escalas que são mais viris, são mais fortes, que deveriam ser ouvidos pelos guerreiros em treinamento. Esses guerreiros deveriam evitar ouvir músicas mais moles, mais molengas, mais preguiçosas, para que não se tornassem preguiçosos. Também tem alguns tipos de escalas que induziriam mais a virtuosidade e a estabilidade na vida das pessoas. Esse tipo de música deveria ser ouvido na cidade. Além dos tipos de escalas que poderiam ser utilizados, ele também fala sobre o ritmo. Não poderia ser um ritmo qualquer, não pode ser um ritmo confuso e muito instável, porque isso também levaria instabilidade para a vida das pessoas. Além dos ritmos, também os instrumentos que têm muitas notas, que podem tocar todos aqueles tipos de escalas, deveriam ser evitados, deveriam ser preferidos instrumentos que têm menos notas, que podem fazer somente aqueles tipos de escalas que ele julga mais virtuosos.
Instrumentos como a harpa ou o aulos, que eram instrumentos de sopro da época, esses eram instrumentos populares, mas que possuíam muitas notas. Então, esses tipos de instrumentos não deveriam ser utilizados numa sociedade ideal, segundo ele diz. Instrumentos como a lira ou a cítara, que têm menos notas, deveriam ser preferidos ao invés daqueles. Esses dois instrumentos, a lira e a cítara, também têm ligação com... também são relacionados ao deus Apolo, que era um deus venerado por Platão. Além do instrumento, ele diz que o central da música deve ser as palavras, deve ser a palavra que é transmitida por isso. Então, ele diz que o ritmo e a harmonia devem seguir as palavras e não a palavra tentar se encaixar no ritmo e na harmonia. Por conta dessa figura central das palavras na música, a música exclusivamente instrumental deveria ser evitada, segundo Platão, porque se a música é exclusivamente instrumental, não tem uma palavra, não tem uma voz falando com a mensagem, então a mensagem fica ambígua. Ela pode ter uma intenção boa ou pode ter uma intenção ruim, não tem como saber. Então, por isso, música instrumental deveria ser evitada também para ele. Eu falei aqui um pouco sobre o conceito que mais se aproxima do nosso conceito de música atual. É importante ressaltar que, na época, palavras como harmonia ou música tinham alguns significados. A harmonia poderia se referir à harmonia não só da música, mas como a harmonia dos homens, como um estado bem estável da sociedade. Música poderia, por vezes, ser usada como sinônimo de educação ou mesmo da própria filosofia. E isso tudo mostra um pouco da forma como Platão enxergava a música na época dele. Bom, que bom que você chegou até aqui e vai poder aproveitar a música, viu o cachorrinho e soube mais a respeito das ideias de Platão sobre a música de seu tempo. Volte na próxima sexta-feira para conhecer um pouco sobre Aristóteles, um dos alunos de Platão, outra pessoa muito influente na nossa cultura e sociedade. Um abraço, bom final de semana.